Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, vamos agora entender como redigir um parágrafo de desenvolvimento. Nas aulas anteriores, nós vimos como produzir a introdução. Vimos 3 modelos de introdução. E agora vamos entender como é que se redige um parágrafo bem feito do desenvolvimento de uma dissertação. Então, de modo geral, o parágrafo de um texto dissertativo, ele deve ser uma unidade completa de informação. Ou seja, ele tem o que eu falei nas aulas passadas, ou na aula passada, uma estrutura que eu posso chamar de mini dissertação. Ele tem uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. Tudo isso dentro do parágrafo. Então, primeiramente, temos um tópico frasal, né, também chamado de ideia núcleo, que é a introdução do parágrafo. Na sequência, nós temos o desenvolvimento do tópico frasal, o desenvolvimento dessa ideia, fundamentada e justificada a seguir. Na conclusão do parágrafo, nós temos a apresentação ou a retomada da tese, também parafraseada ali a retomada do tópico frasal. Então, observe, o que nós temos? Num parágrafo, nós temos o tópico frasal, que é a ideia núcleo. Depois nós temos o desenvolvimento dessa ideia núcleo através de ideias secundárias. E depois nós temos o fechamento do parágrafo, fazendo uma paráfrase do tópico frasal. Então, é por isso que eu disse que um parágrafo de desenvolvimento ele é uma mini dissertação, que ele apresenta a mesma estrutura, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do parágrafo. O que é um tópico frasal? O tópico frasal é a ideia principal, é o argumento central do parágrafo. É a ideia núcleo, é a ideia-chave, é a síntese do pensamento, é a essência daquele parágrafo. Tudo o que se afirma no parágrafo vai girar em torno desse tópico frasal. Tudo o que girar no parágrafo, nas linhas do parágrafo, vai estar relacionado diretamente com o tópico frasal. Um bom tópico frasal, ele é objetivo e apresenta um modalizador. Assim como nós vimos que a tese apresenta um modalizador, onde indica a opinião, onde traz traços da opinião do ponto de vista do autor, o tópico frasal bem feito, ele além de objetivo, ele também apresenta um modalizador. No texto padrão, o tópico frasal inicia o parágrafo e na sequência vem a fundamentação, né, através de exemplos, de exemplificações, né, a fundamentação da ideia. Então, observe, um parágrafo padrão tem a seguinte estrutura: tópico frasal, que é a ideia geral, mais a fundamentação, que são as ideias específicas, que estão fundamentando a ideia geral. Detalhe importante: cada parágrafo tem somente um tópico frasal. Cada parágrafo tem somente um tópico frasal. E cada tópico frasal também corresponde a apenas um parágrafo. Nada de colocar mais de um tópico frasal em um parágrafo e nada de passar de um parágrafo para outro, passar o tópico frasal de um parágrafo para outro. O tópico frasal é apenas um parágrafo, certo? E nós temos o exemplo prático do tópico frasal. O exemplo do parágrafo, né, de desenvolvimento com o tópico frasal. Muitas vezes,
O mau uso dos suportes tecnológicos pelo professor põe a perder todo o trabalho pedagógico e a própria credibilidade do uso das tecnologias em atividades educacionais. Esse é o tópico frasal. O que vem na sequência é para fundamentar esse tópico. Os educadores precisam compreender as especificidades desses equipamentos e suas melhores formas de utilização em projetos educacionais. O uso inadequado dessas tecnologias compromete o ensino e cria o sentimento aversivo em relação à sua utilização e em outras atividades educacionais. Difícil de se superar. Então, observe. Tópico frasal. Aí eu tenho as ideias secundárias para fundamentar o tópico frasal. E eu tenho depois a conclusão do parágrafo. Então, eu tenho as três partes aí: introdução do parágrafo, que é o tópico frasal, o desenvolvimento da ideia e a conclusão do parágrafo, fechando a ideia do tópico frasal. Então, tudo gira em torno do tópico frasal. Certo? Tem que ter esse cuidado. Como é que eu vou fundamentar o tópico frasal? Eu já entendi que o tópico frasal é a primeira parte, primeiro período ali do parágrafo. E que eu preciso expandir essa ideia. Eu preciso expandir o tópico frasal. Como é que eu faço? Então, existem algumas possibilidades. Por exemplo, você pode usar a enumeração ou descrição de detalhes. Nesse caso, a ideia núcleo é especificada por meio de detalhes, pormenores. Estabelece aí a explanação da ideia núcleo, que é, então, desenvolvida de modo a aprofundar a discussão iniciada pelo tópico frasal. É sempre assim. Tópico frasal, depois desenvolve a ideia. Tópico frasal é a ideia núcleo e você desenvolve a ideia dentro do parágrafo. Pode fazer ainda, usar a técnica do estabelecimento de comparação, paralelo, contraste. A comparação por contraste se dá por meio do estabelecimento das diferenças entre os elementos comparados. A apresentação de causas ou consequências. Nesse sentido, o tópico frasal é a causa e o seu desenvolvimento expõe suas consequências. Ou pode ser o contrário. O tópico frasal a consequência e o restante do parágrafo tratará das causas. Outra forma de fundamentar o tópico frasal e construir um bom parágrafo de desenvolvimento: a apresentação de explicação ou esclarecimento. Elucida-se o tópico frasal quando este apresenta certa obscuridade, ou seja, apresenta uma necessidade de maior clareza. Então, para isso, basta você escrever a mesma ideia usando uma paráfrase, ou seja, escrevendo a mesma ideia com outras palavras. Outra forma de fundamentar o tópico frasal e produzir um bom parágrafo é a utilização de exemplos. Os exemplos são uma boa maneira de concretizar o que há de abstrato no tópico frasal. Seguindo esse critério, o parágrafo se desenvolve por meio da ilustração da ideia central, da ideia núcleo, constituindo-se em uma das formas mais simples e eficazes de se demonstrar aquilo que se afirma. Você apresenta a ideia e depois traz argumentos para esclarecer, para elucidar a ideia central, o tópico frasal. Certo? Eu trouxe aqui uma tabela de conectores que certamente ajudará a vocês a produzirem um texto coerente e coeso. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui. Ó. Conectores, por exemplo, de realce ou de relevância. Conectores para dar opinião ou para enfatizar. O que é que eu posso usar? Eu posso usar vale lembrar também. Eu posso usar de modo geral. Eu posso usar de certo. Eu posso usar é inegável.
eu posso usar certamente, entre outras possibilidades. Se eu quero atenuar uma opinião, né, muitas vezes, de certa forma, possivelmente, é provável. Esses aí eu vou utilizar quando eu quero relativizar, não deixar aquela opinião muito taxativa. Então eu uso esses conectores. Quando eu quero usar um conector para ordenar os pontos a serem trabalhados no texto, para priorizar. Em primeiro lugar, tal, 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 tal. A princípio, antes de tudo, desde logo, certo? Quando eu quero indicar uma sequenciação, uma adição, quando eu quero adicionar uma ideia a outra que já foi citada, então eu vou usar. Além disso, por outro lado, ademais, soma-se a isso, cabe ressaltar, então todos esses conectores ou conectivos, eles acrescentam uma ideia a outra já citada no decorrer do texto. Quando eu quero indicar oposição, estabelecer contraste, eu posso usar esses conectores. Não obstante isso, ao contrário, de outra face, no entanto, por outro lado, entre outros. Quando eu quero trazer uma explicação, quando eu quero detalhar, quando eu quero pormenorizar, eu vou usar. Em verdade, com efeito, realmente, isso implica, isso ocorre porque, por aí vai. Quando eu quero usar o conector para comparar dois elementos, ressaltando entre eles similaridade. Igualmente, da mesma forma, assim, do mesmo modo, e etc. Então, aí são algumas possibilidades que você pode utilizar na sua redação para dar coesão e, consequentemente, coerência ao seu texto, para ligar as partes do texto. Como eu vou concluir a minha redação? Então, a redação ele é o último parágrafo. A redação não, perdão. A conclusão é o último parágrafo do texto. Sempre. Independente do texto que eu fazer, a conclusão é o último. Então, cabe ressaltar que a conclusão ela não é simplesmente o fechamento do texto. A conclusão, em algumas vezes, é a parte mais importante. Os dados utilizados, as ideias, os argumentos, eles convergem para que a discussão chegue a um ponto final. A conclusão ela deve ser, portanto, sucinta, ela não pode ou não deve ultrapassar o tamanho de linhas, ou a quantidade de linhas que existe lá na introdução, elas têm que estar mais ou menos ali equivalentes. E, para fazer uma conclusão, eu vou retomar a tese, já inicio retomando a tese, claro, inicio com conector conclusivo, depois eu retomo a tese, né, fazendo assim o encerramento do ciclo textual, e na sequência você vai apresentar uma opinião ou uma sugestão de intervenção, né, porque geralmente é um problema, o tema dos textos dissertativos são problemas que se busca uma solução. Então, você vai apresentar a sua opinião lá na introdução, seu ponto de vista, sua tese sobre o problema. Você vai discutir, você vai provar, através de argumentos, a eficácia da sua tese. E, ao final, você vai retomar essa tese para deixar claro para o seu avaliador sobre o que você falou e sugerir uma solução, uma proposta de intervenção para o problema discutido no seu texto. Só isso. Nada mais. Então, observe. Reserve 2 períodos para a sua conclusão. Olha só, 2 períodos. Não são 2 parágrafos, são 2 períodos. Tá certo? A conclusão é um único parágrafo. Não existe conclusão com 2 parágrafos. É um parágrafo só. 2 períodos na sua conclusão, você vai reservar para retomar a tese. Um e o outro para o acréscimo.
para acrescentar o que vem depois da retomada da tese. No acréscimo, né, depois que você retomar a tese, procure apresentar soluções específicas e exequíveis que possam ser executadas na prática. Tá certo? Na transição do desenvolvimento para a conclusão, é importante usar conectores, expressões que indiquem o fechamento. Por exemplo, dessa forma, com isso, como consequência, por esse motivo, por tudo isso, pelos fatos acima expostos, por tudo que foi visto anteriormente, por aí vai. Ideia de conclusão do texto. A conclusão, eu vou repetir, e vou até destacar aqui, que eu venho falando desde a da aula passada. A conclusão, ela não pode ser muito maior do que a introdução. Elas têm que estar ali equivalentes. O mesmo número de linhas, ou mais ou menos o mesmo número de linhas que você usar na introdução, você deve usar na conclusão, certo? A maior parte do texto é sempre o corpo, o desenvolvimento. Nós já falamos que para ir para o desenvolvimento, o aconselhável é fazer com 2 parágrafos. E que os parágrafos, eles tenham ali ideias não, número de linhas equivalentes. Por exemplo, um parágrafo legal, parágrafo não, um desenvolvimento legal, ele tem mais ou menos 18 linhas. 18 linhas. Ou seja, 2 parágrafos, você divide as 18 linhas para os 2 parágrafos. Você pode fazer 9 linhas em cada parágrafo. Você pode fazer 10 linhas em um parágrafo e 8 no outro. O que você não pode, por exemplo, é fazer 13 linhas em um parágrafo e 5 no outro. Aí você tá com sacanagem. Tá bagunçando o negócio. Então, os parágrafos, eles devem ter ali mais ou menos do desenvolvimento o mesmo número de linhas. Então, é muito tranquilo. Você tem 30 linhas. 30 linhas. O que você faz? Não é regra que eu vou dizer aqui agora. É uma dica. Você usa 6 linhas para a introdução, tá certo? 18 linhas para os 2 parágrafos do desenvolvimento. E vai sobrar mais 6 que você usa para a conclusão. 30 linhas, acabou. Vou chamar a atenção para um detalhe aqui. Nesse concurso específico do Banco do Brasil, sua redação ela não pode ter menos do que 25 linhas. É uma exigência do edital. É de 25 a 30 linhas. Professor, se eu escrever 24 linhas, danou-se. Sua redação não vai ser nem avaliada. Acabou. Está no edital. 25 linhas. De 25 a 30. Entre 25 e 30. Você nem pode fazer 24 nem 31. 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Muita atenção nesse detalhe. Tá certo? Muita atenção.